Boa tarde a todos e a todas. Nós vamos iniciar agora nosso encontro, para discutir a obra Olhai os Lírios do Campo, de Érico Veríssimo. E eu gostaria de começar passando a palavra para Rodrigo, ele vai falar um pouco sobre Érico Veríssimo, nos dar essa introdução aí sobre o autor, sempre tão preciosa. A palavra é sua, Rodrigo. Então, boa tarde a todos e todas, sejam bem-vindos, bem-vindas. É um grande momento sempre estar com vocês nesses nossos encontros. É tão interessante para mim falar sobre o Érico Veríssimo. Érico Veríssimo, que é a segunda leitura que eu realizo das suas obras. A primeira foi Incidente em Antares, que eu indico bastante para todos vocês. E Olhai os Lírios do Campo foi um livro que me arrebatou. Foi um livro que conquistou desde o início. Lembrando que Érico é um exímio contador de histórias, a gente fica encantado com a forma como ele escreve. A gente se encanta com a forma como ele traz as personagens de forma sucinta, de forma descritiva. Isso me conquistou desde o início. Ele que era amigo íntimo do Jorge Amado, como vocês já sabem, é o meu escritor favorito, e Érico está bem próximo ali do Jorge Amado para mim agora. Minha pretensão é ler tudo escrito pelo Érico Veríssimo, assim como pelo Jorge Amado. Estou com um projeto para o ano de 2022 para ler a saga dele, né? A famosa O Tempo e o Vento. Corrija se eu estiver errado, mas é O Tempo e o Vento mesmo. Então, estou com essa vontade, principalmente depois de olhar os livros do campo. Um livro reflexivo, um livro que nós vamos discutir a partir de agora, e que convido vocês a permitirem que essa tarde seja uma tarde tranquila, que seja uma tarde reflexiva, que seja uma tarde para que nós possamos olhar os lírios do campo que cada um vislumbrou nessa leitura. É isso, Lorena. Excelente, Rodrigo. Eu também fiquei com muita vontade de ler O Tempo e o Vento. Na verdade, acho que para mim funcionou como um aquecimento, esse livro de Érico Veríssimo. Fiquei muito curiosa para saber mais sobre essa obra grandiosa que ele escreveu, que todo mundo diz que é maravilhosa, eu ainda não tive a oportunidade de ler. E Incidente em Antares também gostaria muito de ler, mas eu acho que a escolha por Olhar os Lírios do Campo, pelo menos na minha opinião, foi uma escolha feliz no sentido de que foi um livro que me encantou, foi um livro que me capturou muito. Eu acho que ele contém muitas questões que a gente pode discutir aqui hoje, Ele nos traz muitas fontes para reflexão. E seguindo o que eu gosto normalmente de fazer, eu vou começar deixando vocês falarem um pouquinho. Eu estou, inclusive, com minhas anotações aqui, mas eu vou abrir para vocês falarem um pouco. Quem quiser se candidatar para começar, fica à vontade. Cláudia, fica à vontade. Começar? Chego tarde e já quero sentar na janelinha. Não, fique à vontade, excelente, vamos lá. Gente, o ano passado eu li É na Terra, que é um capítulo, pelo que eu entendi, um capítulo do Tempo e o Vento, para uma das personagens principais. E é uma das personagens mais fortes que eu li, assim, de uma intensidade, aquele livro que... E aí eu tinha muita curiosidade de ler esse livro, O Olhar e os Lírios do Campo, pelo título, porque eu achei muito contemplativo, assim, achei que era uma coisa muito de... Eu nem sei exatamente o que, assim, mas em É na Terra, a cena inicial, que é a cena do vento, até hoje, qualquer dia de vento me lembra aquela cena, qualquer, assim. Sempre que eu vejo uma tempestade com vento, aquela cena que me vem na cabeça. E aí eu achei que era uma coisa mais contemplativa, talvez menos intensa do que foi a leitura do Tempo e o Vento, mas tinha muita vontade de ler. E, gente, assim, desde a primeira página, eu não tinha vontade de parar de ler. É um livro que tem coisas tristes, porque, assim, é de fato muito reflexivo e da gente pensar em várias coisas, como é atual, é uma obra da década de 30, É uma obra da década de 30, 38. Então, a gente está falando do período da Segunda Guerra Mundial. Então, é antigo, mas tem uma atualidade em alguns temas
a carta da Olivia, ou a carta da Olivia para ele, assim, é um dos momentos mais revigorantes, eu acho, em que a gente, para mim pelo menos, né, em que a gente vislumbra assim um fio de esperança, eu achei demais essa obra. E aí o Rodrigo falou, né, dele e do Jorge Amado serem amigos. Eu conheci o Rodrigo lendo Jorge Amado, né, Rodrigo? E para mim também Jorge Amado é assim, entre os brasileiros, o que eu mais gosto, aquela leitura que, por mais triste que seja, aquela leitura que me acolhe, que me abraça. Sempre que eu preciso ler alguma coisa mais triste, faz uns 2 anos que isso acontece, sempre que eu estou meio triste, preciso ler uma coisa que me anima, assim, é o Jorge Amado que vem. E eu achei muito, parece que eles conversam. A impressão que eu tinha é que eles estavam conversando, que eu consegui encontrar elementos do Jorge Amado para eles conversarem, assim. Parecia que em alguns momentos era como se eles estivessem escrevendo juntos, um escrevendo uma obra. Aqui em casa funciona assim, né? A gente tem, aqui no escritório, muitas vezes acontece isso. Eu estou escrevendo de um lado e o meu marido escrevendo do outro. Quando a gente produziu a tese, era mais ou menos nesse ritmo. Os dois juntos, um parava para ler um pouquinho para o outro, e a gente debatia. E a impressão que eu tinha era essa, assim, que eles estavam conversando com... Nem sei dizer como. Foi... Eu só agradeço a vocês, porque eu tanto é que eu ganhei esse livro de Amigo Secreto no Clube do Jorge Amado, no final do ano passado, e nem sei se eu queria ler esse ano, eu tinha vontade, mas se for ano que vem, tudo bem, né? Mas, gente, que maravilha que foi essa leitura. Só agradecimentos eu tenho, porque me arrebatou, assim, foi ótimo, muito ótimo. Esse livro, ele realmente me surpreendeu também bastante, pela forma como ele consegue, ao mesmo tempo, fluir e ser profundo, né? Porque, na verdade, ele é um livro que ele trata de muitas questões importantes, mas ele trata de uma forma fluida. A gente não consegue parar de ler e aquelas coisas vão dialogando com a gente de uma forma muito intensa. E eu queria começar trazendo aqui uma provocação para vocês. Quando a gente começa a ler o livro, acho que uma das primeiras coisas que transparecem assim para a gente é o complexo de inferioridade de Eugênio, né? Então, eu acho que esse complexo de inferioridade que ele sofre é algo que vai trazer uma série de consequências no curso da história. E uma delas, que eu achei muito interessante, é a eterna contradição que reside dentro dele, ou pelo menos que reside durante boa parte do livro, que é o seguinte: ele se sente inferior, né? Ele se sente inferior, ele quer ultrapassar aquela fronteira, então ele não quer continuar vivendo aquela vida de miséria que ele vive, né? Aquela vida pobre, que ele enxerga em contraposição, por exemplo, aos colegas de colégio, né? O pai dele que é uma pessoa humilde, a mãe dele que tem que lavar a roupa do colégio todo para que ele possa estudar ali, a roupa branca do colégio todo. Então, assim, essa sensação dele de querer ultrapassar aquela situação de pobreza que ele sofre, ao mesmo tempo em que ele toma como um verdadeiro ídolo, uma pessoa que ele admira, um médico que adotou a causa de cuidar das pessoas pobres. Então, ele vive uma eterna contradição ali. Ele quer ser médico para sair da pobreza, e, ao mesmo tempo, ele quer ser como o Dr. Seixas, pelo menos na fase inicial, né? Ele quer ser como o Dr. Seixas. Ele sente pena do pai, pelo servilismo que o pai demonstra no livro, mas, ao mesmo tempo, ele é servil com os colegas. Então, assim, ele não consegue ultrapassar aquele exemplo do pai. Eu queria que a gente tratasse um pouquinho disso. Alguém quer falar sobre isso? Foi uma coisa que realmente mexeu. Assim. Antes de entrar nesse assunto, só pontuar algo que a Cláudia falou anteriormente sobre as cartas, né? A carta da Clarice, a carta da... Eita, confundi agora. A carta da Olivia. Olivia, isso. A carta da Olivia é de uma grandiosidade, e aí a gente pensa na profundidade do autor
ao trazer em um livro uma carta que tem uma intertextualidade profunda e tremenda, e isso nos motiva a... Eu, por exemplo, conheço o Sermão da Montanha, já tinha lido, mas eu não lembrava. Eu parei a leitura, fui pesquisar, fui ler para poder entender toda a profundidade que ele quis trazer ali. Então, eu fiquei profundamente encantado. O Joel, que eu acho que ele está presente, tinha comentado sobre a grandiosidade dessa carta, eu não tinha lido ainda, e realmente eu fiquei extasiado. Essa carta, a carta que ela deixa para ele, que ela escreve antes da cirurgia, né, é algo assim, talvez um dos melhores escritos da nossa literatura. Né? Então, vamos agora, só mesmo para fazer essa pontuação aqui. Vocês me ouvem? Vocês me ouvem? Um pouco baixinho, mas te ouvimos, Joel. Se tiver como aumentar um pouquinho, não sei se tem. Deixa eu tentar aqui. Estão me ouvindo melhor agora? Melhorou, né? Pessoal, primeiramente quero desejar boa tarde a todos, bom domingo. Eu estou meio que de gaiato no navio, né, com a música dos Paralamas, porque o Rodrigo, ele falou que ia ter uma discussão sobre esse livro maravilhoso, e eu falei, Rodrigo, eu queria pelo menos participar um pouco, porque como não ouvir ou como não falar desse livro, e principalmente da Carta da Olívia, né? Quando eu li o livro, a gente tem essa sensação, né, que você, principalmente com esse complexo de inferioridade que o Eugênio tem e que a gente consegue identificar muito isso dentro da sociedade, porque, embora tenha essa questão muito emocional dele, ele tem essa chuva de, como que eu posso dizer, de cobrança, né, de ser igual aos outros, né? Então, assim, você vê que os pais dele são pessoas humildes, então eles não conseguiram trabalhar a cabeça dele, e ele foi para uma escola dentro de uma questão de grandiosidade, dentro da humildade que ele vivia, para um lugar grandioso. Então, isso é muito complexo para uma criança. Então, são coisas que têm que ser trabalhadas, o bullying, então tudo tem muita coisa para ser discutida, até peço desculpa, eu estou me alongando, mas eu precisava falar principalmente da Carta da Olívia, né? Quando eu li, eu tive quase a mesma sensação quando eu li A Morte da Cachorra da Baleia, sabe? Parecia que eu transcendi lendo aquela Carta da Olívia, porque foi muito linda, e você vê que ela é capaz de transformar, né? A colega falou agora de contemplativo, né? A própria carta fala, né? Não é um mero contemplativo, né? Do que a vida vai ser boa, não. Ela tem essa questão da ação. Então, eu agradeço aí o Rodrigo por ter me aceitado e eu estou muito feliz de participar, principalmente por falar de um livro tão bonito, tá, pessoal? Obrigado. Seja bem-vindo, Joel. É sempre bom receber colegas novos para discussões. Não é o primeiro momento de discussão que nós temos, então seja muito bem-vindo mesmo. Mais alguém gostaria de falar? Eu queria comentar que eu também senti isso que vocês estão falando quando eu li a Carta da Olívia. Eu ainda não terminei o livro, eu tô no fim, um pouco, passei da metade já, mas não sei para vocês, mas para mim a carta dela me tocou no sentido de que eu li como se fosse para mim. Eu me identifico muito com o complexo de inferioridade dele, assim, abrindo meu coração na discussão, né? Mas, assim, sem entrar em detalhes, no começo eu grifei muitas páginas, muitas partes, assim, depois tem que pôr post-it, inclusive, porque eu me sinto muito parecido com o jeito que ele se sente, me senti na infância, enfim. E depois que eu li a carta dela, eu já sabia que o livro ia falar do sermão, porque eu também conheço, mas parecia que ela estava falando comigo, sabe? Eu não sei se mais alguém teve essa impressão, porque no fundo, o que a gente está fazendo, né? No fundo, a gente não está fazendo nada, não sei vocês, mas ela fala depois numa outra carta que ela deixa para ele lê, que a felicidade, ela não é passiva, né? Não é porque eu não mato ninguém, que eu não roubo de ninguém, que eu não faço nada que é errado, que eu sou feliz e que a minha vida tá ótima. Que a felicidade, a busca, né, tem que ser uma coisa ativa. Você tem que fazer alguma coisa para provocar
essa felicidade no mundo e em você próprio. E, não sei se é por causa da pandemia, que eu tô parada 15 meses, aí não sei, já peguei, meu Deus, o que eu estou fazendo da minha vida? E aí eu tive que parar e pensar e refletir. Tive uma mini crise de identidade, mas tá tudo bem. E eu tô adorando, ainda não terminei o livro, mas, assim, muitas reflexões. Esse livro, com certeza, vai estar nos meus favoritos do ano, da vida. E a mesma coisa que a Cláudia falou, não sei quando eu leria isso, se não fosse por vocês. Eu nem tinha, eu comprei para ler para cá. E melhor coisa que eu fiz, assim, que nem um Mar Morto. Nossa, muito obrigada, gente. Curadoria excepcional. Posso falar? Pode falar, Juliana. Bianca, assim, eu acho que todos nós temos muito do Eugênio e um pouquinho da Olivia e tentamos ser um pouquinho mais Olivia a cada dia, não é? Então, assim, eu acho que dá bastante tema para a gente seguir o que a gente pode nos melhorarmos como seres humanos, porque isso tudo desse complexo de inferioridade dele partiu de um orgulho, ele não queria que as pessoas vissem o pai dele, por exemplo, no início lá, o Ângelo, né? E até eu mesma, eu lembrei assim, nossa, eu lembro das reuniões da escola, que quando a minha mãe chegava, eu escondia. Olha que horror, parece que não pode ver quem é a minha mãe. E exatamente por causa da minha mãe que eu estou lendo esse livro, que eu li esse livro. Eu já tinha tentado ler, mas não tinha assim, eu não dei muito crédito para o livro e deixei passar. E esse foi o livro mais querido da minha mãe, o que ela mais gostava. E aí, quando ela desencarnou, eu peguei esse livro e trouxe para a Alemanha. E falei, vou ler o livro agora, chegou a vez. Por acaso, conversando com a Valéria, minha amiga que está aqui na sala com a gente, ela falou do grupo, eu não acreditei que vocês estariam lendo O Olhar e os Lírios do Campo, eu achei que eu não estava preparada para ler o livro ainda, li o livro, me apaixonei, quero reler, porque são essas reflexões que eu acho que, assim, que parece que até o Veríssimo falava, né, falou, achou um pouco dessa Olivia, que não é mesmo humana, verdadeira, ou alguma coisa assim, mas eu acho que é assim, não somos nós ainda, mas que podemos buscar, sim, um pouco de Olivia sempre, né? Tem muitas partes dela aí que, com certeza, altruísta, querer ajudar as pessoas, ela tinha passado por isso, não foi que ela, para mim, ela já não nasceu perfeita no livro, eu acho que ela passou por muitas coisas, até naquela, acho que foi um sonho na carta também que ela escreve, falando que na insônia dela, ela passou a noite acordada e daí do dia ela decidiu que ela era uma nova mulher. Então, é isso mesmo, Bianca. A gente tem muito dos personagens mesmo. Acho que Valéria É isso. falar? Não sei. Ô, Juliana, só uma observação, Valéria. Você falando, você, Bianca, Joel, Claudinha, Rodrigo, eu estava pensando aqui o seguinte: vocês acham que, de certa forma, Eugênio seria um meio de um pêndulo que vai de Olívia até Felipe? Eu não sei se foi clara a pergunta, assim, porque o que eu enxergo é a luta de Eugênio é para não ser, ele que na verdade ele é ambicioso, mas quando ele se enxerga no espelho de Felipe, ele se choca, né? Porque Felipe é aquele que está construindo o megatério, né? Aquele cara absolutamente materialista, absolutamente capitalista, absolutamente ambicioso, e ele acha que a ambição ok, e que ela não precisa ter freio, não, que essa é a prioridade da vida, que, enfim, os fracos têm que tentar mais é que ser fortes, porque os fortes é que sobreviverão, e etc. E do outro lado desse pêndulo está a Olivia, né? Que é uma pessoa que tem valores muito mais espiritualizados, uma pessoa que tem valores, como a Juliana colocou, muito mais altruístas, que passa uma série de
lições e de valores para Eugênio completamente opostas àquelas que ele visualiza em Felipe, por exemplo. E eu sinto, às vezes, que ele se move nesse pêndulo que a gente tem como um extremo, que seria Olívia, e no outro extremo, que seria Felipe. Tanto é que ele diz, olha, eu tenho aquela ambição e eu tenho aquela voz que vem em mim, que é mais fraca. Tem uma parte do livro que ele até fala isso, né? Uma voz em mim que é mais fraca, mas que vai me dizendo, ó, não faz assim, não. Para que isso, né? Para que essa busca desenfreada? Ele fala várias vezes isso, né? Que ele vai seguindo naquela busca de riqueza, de posição social, mas que de repente vem aquela voz que não deixa de estar personificada em Olívia, eu diria assim, dizendo a ele, para que isso, né? Onde é que você vai chegar com isso? O que é que isso vai te acrescentar na vida? Então, eu fiquei, do que vocês estavam falando, eu enxerguei meio que uma imagem pendular, né, no movimento, que teria esses dois extremos no livro. Desculpe, Valéria, pode falar. Perdão. Não, eu queria só falar uma coisinha, mas agora eu vou falar mais um pouquinho. Com base nisso aí que você falou, ele parece que ele nunca se convence, né? Ele não se convence de que ele quer ser rico e ele também não se convence de que ele é pobre. Então, a impressão que eu tenho é essa, que ele vai para um lado, mas ele não está bem ali. Não, isso ele diz, né? Ele não está bem ali, ele não se sente bem ali e não se sente bem do outro lado. E, assim, o que eu ia falar antes, que era só uma coisinha, é que é interessante, eu achei interessante que ele tem esse complexo de inferioridade, mas eu não vi esse complexo dentro de casa, porque ele se acha superior à mãe, ele se acha superior ao pai. O irmão dele, então, nem se fala, né, que ele dá até um ultimato, ou você ou eu aqui nessa casa, né, ele, ao invés de querer ajudar o irmão, como médico que é, como pessoa culta e tal, ele quer escorraçar, porque é um bêbado e o povo vai ver. Então, a inferioridade que ele tem na rua, eu não sentia ele na casa dele, né? Pelo fato dele se achar superior aos outros, ele tinha vergonha deles, né? Ele, enfim, eu achei ele um cara meio estranho. E eu gostei também bastante do livro. Achei que o livro, para mim, ele teve dois momentos, que foi claramente dividido em primeira e segunda parte. Achei a primeira parte mais assim emocionante, porque você não sabe o que vai acontecer, e aí ele correndo ao mesmo tempo em que ele você vê ele no paralelo, ele aqui e ele antes, né? Então a gente corre junto com ele durante a vida e naquela corrida de carro. Então a gente vê o que ele pensa hoje e o que ele sempre pensou para chegar no que ele pensa hoje. Eu achei isso bastante interessante. E a segunda parte eu achei mais lenta, é uma parte mais reflexiva. Eu achei assim uma mistura de religiosidade com espiritualidade política, né? Que ele coloca, que tem muito assim a parte do sermão e a parte da política em si que se misturam. Então, assim, achei que tem muita lição de moral, né? Tem muitas frases motivacionais, né? Daquelas que você tira e sai colocando em vários lugares, né? Então, sei lá, a educação é a solução para os males do mundo, a felicidade, não sei o que tem. Então, assim, tem muitas frases assim que se a gente for fazer uma leitura rápida, até fala assim, pô, isso é um livro de autoajuda, né? A pessoa que lê na esculhambação pode até achar que não é, que pode não enxergar, né, o lado que ele quis colocar, que eu acho, né, que é de realmente mudança, porque a década de 30 no Brasil foi uma década difícil no Brasil e no mundo. Então, assim, você enxergar, né, a ditadura, você enxergar o que eles estavam fazendo com os judeus, o que estava acontecendo, a miséria. E, assim, a vida era difícil naquela época, né? Não é só que ele tinha uma comunidade pobre, como é agora. Não, a vida era difícil para todo mundo. E ele mostra isso em diversos pontos, né? Que, obviamente, o rico não sofre tanto, mas eles não tinham a mesma facilidade que nós temos hoje para tudo. Então, morriam cedo, mesmo com a medicina, né? Então, assim, eu achei muito interessante com relação aos costumes, a descrição de costumes também da época, né? Um bom retrato de Porto Alegre, né? Na década de 30, achei bacana. Eu não gostei do Eugênio, eu só fui fazer as pazes com ele já no final, porque mesmo quando ele começou a se sentir um cara melhor, a querer melhorar, eu não confiei, não acreditei. Então, só no final é que eu vi que realmente, eu acho que a Ana Maria fez nele, né, a vontade de melhorar. Eu acho que ela foi esse ponto, né, porque a Olívia estava ali, ele estava acostumado com ela ali, ele lia o que ela mandava, ele conversava com ela, mas ele não dava bola. Só no momento em que ele perdeu
né, uma e ganhou a outra, que eu acho que ele começou realmente a ver o que era a vida dele mesmo. Eu acho que a partir da Ana Maria entrar na vida dele, ele começou a se trabalhar para melhorar. Mas eu só confiei nisso já no finalzinho. Eu continuei achando ele sem vergonha até o final, né? Porque eu não sentia assim, simpatia por ele, entendeu? Ele falava que era por causa do bullying. Eu sofri bullying, todo mundo sofreu bullying, entendeu? Eu não... Então, assim, eu não dei muita bola para aquilo. Eu achei que ele poderia ter saído de outra forma, mesmo sem o preparo dos pais, né? Eu lembrei até do meu marido uma vez estava aqui na escola, em cima desses alambrados, e na hora que ele foi pular do alambrado, o short de educação física dele agarrou no alambrado, e ele caiu embaixo de cueca, rasgou o short, e ele caiu embaixo de cueca. Pensa, né? Segundo grau, foi a zoação. E meu marido não virou isso, né? Não virou esse ser, né, que ele virou. Então, assim, eu fiquei comparando, falei, pô, eu não precisava, né, ter sido uma pessoa assim tão ruim. E quanto a Olivia, eu também achei ela muito idealizada, sabe? Eu achei que, assim, a gente não conheceu ela, né? A gente não sabe o que aconteceu com ela. O pouco que apareceu muito por conta dele, né? A visão dele de Olivia. Então, acho que se a gente conhecesse a personagem, a gente veria que ela não é tão idealizada assim. Se ela realmente aparecesse, se a gente visse a visão dela das coisas, eu acho que a gente ia entender de uma outra forma. Então, talvez ela escrevesse uma coisa que ela estava sentindo, que ela estava querendo, mas não o que ela era, entende? Eu acho que ela poderia ser mais humana, mais falível se a gente conhecesse ela, porque através das cartas ela realmente parecia uma pessoa muito ideal, muito altruísta, muito boa. Talvez isso que Juliana falou também, acho que foi Juliana que disse que ela, quando apareceu na história, talvez ela já tivesse sofrido e se melhorado, né? Pode ser isso também. Ela já pode ter passado por alguns perrengues, que eu acho que deve ter sido isso que aconteceu mesmo. Bom, é isso. Deixa eu só pegar um gancho aqui com isso que a Valéria falou, que, na verdade, ele reproduz aquilo que ele quer viver, né? Então, tipo, a classe a que ele quer pertencer, porque ele não quer ser pobre, ele quer ser rico, a classe a que ele quer pertencer trata ele daquele jeito. Logo, ele trata as pessoas que ele vê como inferior daquele jeito. E aí ele trata a própria Olivia desse jeito. Porque tem uma parte, eu não lembro se é ele faz essa constatação, mas ela também fala que ele nunca perguntou sobre a vida dela. E ele disse, eu nunca perguntei, eu nunca quis saber. E em alguns momentos ele até faz essa reflexão de que, poxa, eu só usei ela. Eu gostava, ela gostava de mim, mas eu só usei como eles, né? Então, é meio que essa reprodução, talvez por isso a gente não conheça ela. Ela coloca na carta em alguns momentos que um dia uma insônia que ela teve ali, ela acordou, mas a gente não sabe por que ela teve a insônia. A gente não sabe do que ela morreu. Eu não entendi, pelo menos. Né? A gente não sabe nada. Então, assim, fica tudo... Ela deixa entender algumas coisas nas cartas, mas ele nunca perguntou. Ele nunca quis saber. Então, é como se ele reproduzisse aquilo, né, que, sei lá, o moço lá do edifício fazia. Ele não conhece a vida da filha. Ele não sabia quem era a filha. Não sabia os sentimentos, o que queria, o que sofria, não tinha nem ideia e estava nem aí para isso. E ele, de alguma forma, fazia exatamente a mesma coisa. Querendo ser diferente, fazia exatamente a mesma coisa. Isso mesmo. Também acho. Eu posso falar? Tá dando para ouvir falar? Pode, eu mudei pode. meu ambiente. É o seguinte, eu fiquei muito aliviada com as palavras da Valéria. Desculpa que eu estou aqui na cozinha, mas eu vou parar um pouquinho. Eu fiquei muito aliviada com as palavras da Valéria, pelo seguinte, eu também não tive simpatia pelo Eugênio. E achei a forma, porque o Érico Veríssimo, para mim, é O Tempo e o Vento. Eu não li O Tempo e o Vento todo, eu li apenas A na Terra e li Um Certo Capitão Rodrigo, mas eu quero ler toda a saga de forma contínua. E eu li 2 vezes A na Terra. A primeira vez eu tinha 18 anos. A segunda eu já estava um pouco mais velha, uns 30 e poucos anos. E, para mim, Érico Veríssimo é aquele escritor forte, porque A na Terra é uma personagem maravilhosa.
o Capitão Rodrigo, ele pode ser um homem odioso, mas ele é um personagem encantador. A forma como ele foi construída. Eu me encantei com o Capitão Rodrigo, mesmo ele fazendo tudo que ele fez com a Bibiana. Mas a Bibiana o amava. E a gente aprende a gostar do Capitão Rodrigo pelos olhos da Bibiana. Então, eu fui olhar os livros do campo, talvez muito focada nessa narrativa dos Tempo e o Vento. Então, de uma certa forma, eu me decepcionei com o livro. E aí, o que acontece? Eu vou participar da leitura, porque eu quero ver o que as pessoas vão dizer sobre, porque eu também quero gostar do livro. Mas eu concordo com a Valéria. O tempo todo, ele não me cativou, ele não me envolveu, ele não me convenceu daquela história dele, do bullying, e nem quando ele virou uma pessoa boa. Porque tudo bem, o livro foi escrito em 1938, mas a forma como Érico Veríssimo constrói o personagem, como é que eu posso dizer? Ela não é, para mim, ela não é verossímil. Ele se tornou um homem bom porque leu as cartas. Não, isso não me convenceu. Porque no começo do livro eu tinha muita raiva dele, da forma como ele virava, como ele desfazia dos pais, do irmão. Eu ficava com muita raiva dele. E quando ele encontrou a Olívia, e também usou a Olívia, eu fiquei com raiva dele também. E assim, o que aconteceu de verdade que o fez modificar? Porque quando ele começou a conviver com os ricos, ele também usou a Isabel. Ou seja, a vida toda ele também usava as pessoas. E a Olívia, na minha visão, ela apenas o acordou, mas não foi uma construção de uma mudança possível para mim. Porque o que aconteceu, na verdade, com ele? Aí ele se decepcionou com o meio rico onde ele entrou. Ele se decepcionou. Mas isso é suficiente para ter modificado o caráter dele? Então, eu não sei se... Porque eu sou uma leitora muito... eu avalio, sou muito reflexiva. Eu leio os livros e reflito muito sobre os personagens, sobre a construção. Às vezes eu gosto da história, mas eu falo, não, aquele personagem, naquele momento... faltava uma coisa. E eu achei o Eugênio muito mal construído. Eu não sei se vocês concordam. Eu adorei as cartas da Olívia, a carta da Olívia, eu gostei, apesar de que virou também, no final, um pouco assim, de autoajuda, mas eu gostei das cartas dela, porque provocar uma reflexão muito grande nas pessoas e em nós mesmos, né? No Eugênio e em nós também. Mas a Valéria também fala uma coisa muito importante. A gente não sabe quem é a Olívia. A gente conhece a Olívia pelas cartas e pelos olhos do Eugênio. A gente não sabe do que ela morreu. E aí? Outra coisa que não me agradou no livro. A Ana Maria. Aí é um detalhe, mas vocês podem também contestar. A linguagem infantilizada utilizada na fala da menina, ficou muito forçado, eu achei forçado. Não foi uma... Porque ela falava coisas de criança, sim, mas eu achei que a linguagem foi meio forçação de barra. Eu não sei se eu estou me fazendo entender, não sei se vocês podem concordar comigo. Assim, percorrendo o livro todo, né? A história, eu não achei que foi... Ela não me arrebatou, como a Lorena falou que me arrebatou. Ela não me arrebatou porque eu comecei com essa relação de raiva do Eugênio. E a transformação dele, para mim, foi uma coisa muito literária, muito fajuta, não foi real. Então, é a minha opinião, viu, gente? Eu trabalhei com literatura, né, mas eu não sou especialista em literatura, não sou, mas leio muito.
Eu sou uma leitora voraz, eu leio muito, muito, muito. E, assim, essa personagem, para mim, o Eugênio, ficou assim, tá, e aí? E aí? O que vai acontecer? Por quê? Né? Então, eu falei assim, vou participar da discussão do grupo, porque realmente eu quero escutar as pessoas, né? Eu quero ver o encantamento das pessoas, tá? Então, eu queria só Regina? completar a Valéria ficou sozinha e eu senti a mesma Não, Regina, coisa. já que você me citou, então vou replicar, né? Meu direito à réplica. Não, porque na verdade eu acho que você tem razão, né? Eu também eu achei o Eugênio assim, meio forçado, né? Aí eu fiquei depois na dúvida, porque eu li muito rápido, eu estou aqui numa circunstância que eu não estou conseguindo parar para ler, para refletir. Eu acho que merecia reflexão, então estou falando coisas assim, em cima de uma primeira leitura rápida. Eu estou na dúvida se ele se transformou, ou se na verdade ele sempre foi daquele jeito e estava forçando a barra para ser do outro jeito, entendeu? Se o que Eu aconteceu acho que com ele é no final isso. foi uma transformação, ou se foi finalmente assumir o que ele era desde o início, entendeu? Então, eu acho que se fosse uma transformação, eu ia achar que foi muito pouco tempo. Mas, na verdade, eu acho que o que aconteceu foi ele desistir de ser outra pessoa, entendeu? Ele desistiu de ser outra pessoa, porque ele viu que ele chegou onde ele queria e lá não era o lugar dele da mesma Não forma. era, Então eu não acho era que o ele lugar não se dele. transformou. Eu teria que reler para ver qual a conclusão que eu ia chegar daquilo. Porque justamente ele foi num jeito, ele não me convenceu até o final, aí no final ele se transforma e eu acreditei. Eu fiquei assim, eu acho que na verdade esse cara ele não se transformou. Ele simplesmente ele assumiu o que ele era, né? E aí já para deixar aqui, eu não gostei dele. Eu também achei a Olivia enjoadinha, né, nesse sentido, que eu não conhecia ela, então, assim, um monte de carta cheia de frase, de efeito, que botou o cara, sei lá onde, mas, poxa, eu acho que ela podia se posicionar, né? Vocês pensam que ela era a primeira mulher, de uma única mulher de uma turma de medicina, de uma das primeiras médicas do Brasil, provavelmente, entendeu? E ela já tinha uma Origem vida humilde. origem humilde, já tinha uma vida antes dele, então ela podia perfeitamente, cara, ou você me assume, ou então você nunca mais vai me ver, sabe? Ela podia ter, sabe? Ela não, muito, Ai, Val, não, deixa, ela deixa apaixonou ele. por Então, ele. eu sei que ela apaixonou, mas ela podia ser mais posicionada, então isso fez com que eu não gostasse tanto dela. Ó, Porque ela entra como uma pessoa eu vou jogar um apaixonante, né? pouquinho de fogo e depois eu vou calar a boca também, porque eu vou ter Não, você não pode minha calar a boca, réplica não, aqui. amiga. Não faça Vou, isso. porque olha só, eu acho que o Eugênio mostra exatamente como o ser humano é. E talvez a gente já pense em alguma pessoa e você tem raiva daquela pessoa e você coloca no Eugênio essa raiva, entendeu? Eu não senti raiva do Eugênio, eu não Você é tive muito boa, amiga. antipatia. Não, eu não tive antipatia nenhuma pelo Eugênio. Eu acho que o Eugênio se transformou mesmo. Por quê? Até como médico. Ele era tão inseguro, ele era tão com esse complexo dele que ele não tinha segurança. A primeira operação que ele faz é terrível. Então, assim, depois a mudança dele como médico, ele tem um consultório dele, que ele vai receber as pessoas pobres, muitas vezes não consegue nem sabe, aquele odor mesmo das pessoas, e ali eu vejo a transformação dele. Eu não acho que foi um personagem raso, eu não senti antipatia por ele, acho que ele casou por interesse, acho que ele teve ali o desejo de sair da pobreza, porque era o que ele mais queria, era sair da pobreza. Ele não aceitou aquela vida pobre dele, né? Mesmo indo para uma escola boa, uma escola inglesa, onde que teve bons professores e tudo, ele não conseguiu sair dessa pobreza que ele sempre teve. Então, ele se casa extremamente interessado, teve até uma alegria ali na lua de mel com a Eunice, mas depois ela é muito chata também, né? Ela não tinha interesse nele nenhum e tal, já tinha lá interesse no seu Castanho, que ela termina com ele, mas enfim, eu só queria colocar o lado aqui para a Valéria e para a Maria Regina, que eu não acho o Eugênio antipático, eu acho que ele teve bastante, assim, como ser humano, eu já tive namorado assim, sabe, que depois
não queria saber, quis outra lá na frente e tal. Então, eu não vejo ele muito diferente de ser humano, não. Não vejo assim. Claro que ele não é o ideal, não é? Ele é um covarde. Mas diferente de ser humano, eu Não, conheci muito Ju, eu não achei ele diferente de ser humano, não. Eu Posso? só achei, ah, só não senti empatia por ele. Mas eu não achei que ele sim, era. sim, Ele é humano, sim, mas sim. não, eu Acho que ele é acho que humano, eu ele. só Gente, achei chatinho. só uma observação, Tá, deixa eu só seguir a Eu, fila aqui, eu deixa eu fazer o deixei aí, seguinte, eu vou sair agora. Eu só joguei um fogo aí, porque eu achei eu mesma isso quero mesmo. falar também, mas eu vou passar aqui a palavra para a Fernanda, que ela está tadinha, há um tempão levantando a mão. Não, vou ser rápida, Lorena. E primeiro, eu acho super legal alguém ter a coragem de dizer não gostei, sentir raiva e tal, porque provoca mesmo e faz a gente pensar. Eu também não senti raiva do Eugênio, acho que ele tem uma índole boa pela educação que ele teve, pelos pais, assim, pelo ambiente que ele cresceu, e ele foi, como a Valéria disse, foi aceitando quem ele era ao longo. Então, não é uma transformação. Ele era mau e virou bonzinho. Não era isso. Na minha opinião, né, eu acho que ele realmente já tinha essa índole boa, ele só não sabia lidar com isso, tanto que ele se aproximou da Olivia e gostou dela. Então, era o que realmente estava na essência dele, mas ele precisava experimentar essa outra vida. Acho que foi sábio da Olivia deixar ele provar, ao contrário da Valéria, por que é que não pôs ele contra a parede e tal? Porque eu acho que não funcionaria. Ela era muito sábia, embora a gente não conheça, ela era muito sábia e sabia que se ela falasse isso para ele, ele não ia internalizar. Então, ele precisava viver, precisava sentir, precisava experimentar. E eu acho que ele só abriu os olhos para quem ele era mesmo com várias questões que foram acontecendo. Então, por exemplo, a observação do Felipe, né? Subir lá no prédio, ver o que o Felipe pensava, viver aquela situação. A morte daquele funcionário na máquina no dia que ele estava na fábrica. A morte da Dora, a conversa com o namorado da Dora, que sofreu um preconceito também de outra ordem, que talvez não fosse pela pobreza e tal, mas fosse pela religião. Então, é um livro de descoberta. Eu achei um pouquinho meloso, embora a carta seja maravilhosa, realmente me emocionou. A primeira carta, né, da onde a gente vê mesmo, eu não conhecia, assim, eu sou super católica e tal, mas eu não sou uma leitora da Bíblia. Então, eu não me lembrava de onde vinha a frase, fiquei até procurando saber, meu Deus, mas o que isso tem a ver? O que tem a ver? O que tem a ver com o título? Eu li meio junto com os meus, assim, não junto que eu tenha lido para eles, mas eu estava de férias sozinha com os meus filhos, de 11 e 9 anos, e eu deitava para ler o meu livro, e eles os deles, e eles me perguntavam, mas o que é isso sobre o que é esse livro e tal, e eu não soube dizer, até chegar a história da carta, e depois fazer como o Rodrigo, ir para a Bíblia para entender. Mas achei um pouco meloso no geral, assim, se pegar no conjunto, essa coisa que vocês chamam de autoajuda e tal. E o próprio Érico Veríssimo, a gente viu lá no Pós-Fácil Deputado, foi meio demais, acho que ele fala excessivamente humanista, uma coisa assim, que tem um pouco esse lado, assim, de esperança na humanidade. Mas talvez, Bianca e Juliana, esse momento tenha sido o ideal para a gente ler isso mesmo, porque está todo mundo um pouco assim agora, com essa pandemia, um pouco meloso, entre aspas, né? Revendo a vida, refletindo, pensando o que está fazendo, para que eu sirvo, porque realmente o cenário mudou e a gente teve que, assim, se adaptar a algumas situações que a gente não conhecia. Então, achei que foi uma época legal para ter lido. Fiquei super feliz, Juliana, que coincidiu, porque eu não acredito em simples coincidência, sabe? Eu acho que as coisas têm, no final, um propósito. Então, era para você ler agora, realmente. E era estava na sua história e estava na minha também. Eu me lembro da minha professora de 7ª série falando desse livro, e eu não pegar ele até hoje também, acho que tem alguma razão, assim, né? Só para avisar, faz mais de 40 anos que eu saí da 7ª série. E, então, acho que tem esse ladinho, né, de autoajuda, um pouco, essas frases, esses clichês. Talvez na época, Valéria, não fossem tanto, mas que de lá para cá foram se repetindo tanto. E aí a gente começa a achar meio clichê. Mas o fato de ele ter tido um sucesso de público, que a gente também lê isso lá no final do livro,
talvez realmente mostre que porque, né, o grande público tende a gostar um pouco dessas coisas mais animadoras e tal, mas eu acho que ele veio em boa hora. Eu só entrei para ler o que era o livro, eu nem sabia, nem conhecia o público, né, o grupo, né, Lorena, eu vi no Instagram da Lorena, e entrei por causa do livro. E acho que ele se redescobriu, mas alguém que ele já era. Não era alguém que ele se transforma. Eu não acredito nisso. Se transforma. Assim, não acho que pelo menos isso aconteça com certa frequência. Não, filme não vi, não. Realmente as pessoas vão se descobrindo, vão se conhecendo, vão se analisando, e aí começam a ter coragem de se assumir. E ele ele teve uma filha, ele conviveu com aquelas pessoas, então eu acho que foi sábio da Olivia deixar ele passar por isso. Ela percebeu que ela não ia simplesmente da noite para o dia dizer, olha, não é assim, isso é furada, você vai casar com ela, vai se dar mal, babá. Que é aquela história de quem é mãe sabe, né? Você fala para os filhos e eles... Por quê? Porque precisam viver. Mas, no geral, assim, eu gostei muito, achei que foi uma boa leitura de férias, assim, e achei que teve um timing bom também para... E do Érico eu já tinha lido algumas coisas, eu li O Senhor Embaixador, muitos anos atrás, e depois eu li todas as memórias, aqueles de memórias dele, eu li todos, assim, no início dos anos 2000 e tal. E gosto da vida dele, da história dele, gosto de saber que ele é pai do Luiz Fernando, sabe? Gosto de tudo isso, gosto dessa coisa do Sul, não sou do Rio Grande do Sul, mas de conhecer um pouco essa Porto Alegre que vocês falaram. Agora, eu acho que o melhor dele realmente é escrever de um jeito que é redondíssimo, né? Não dá uma vírgula, assim. Parece que está tudo assim interligadinho, as frases são todas... É uma leitura muito, muito... E aí parece que o filho herdou, né? Que também escreve assim, tudo redondinho e bonitinho. Mas eu gostei muito, curiosa também, Valéria, para saber o próximo. Obrigada, Lorena. Obrigado, Fernanda, pelas suas colocações. Vamos ouvir agora a Bianca, que também já tinha pontuado o que gostaria de falar. Peraí, não está com fome. Já comeu? Já. Eu gostei muito de ouvir a Maria Regina, porque eu, de certo modo, eu também senti muita raiva do Eugênio. Eu não gostei dele. Como pessoa, assim, se eu conhecesse ele, eu ia dar um murro na cara dele. Porque ele é muito chato. Quando ele ignora o pai dele na rua, eu fiquei muito, muito irritada. Eu fiquei muito brava. E depois ele usa a Olivia, assim, antes de... fala depois que ela morre, só que ele fala, eu usei ela, mas desde antes eu já tava, não, você está usando essa mulher, ela é sua amiga, mas você só fica aí deitada e chorando, e de repente você quer ela, e aí pronto, e ela tem que se submeter a você. Então eu acho ele uma pessoa detestável, eu até escrevi nas minhas notas, pessoa detestável, mas eu sempre sinto que quando o autor consegue criar um personagem que evoca tantas emoções, assim, que a gente tem tanta raiva e que a gente, né, sente tantas coisas, isso prova que o autor sabia o que estava fazendo. E o personagem é, assim, super bem construído para mim, pelo menos, porque eu concordo, assim, metade com cada uma. Eu acho que ele era muito jovem quando ele começou a ter raiva da vida de pobre que ele tinha. Depois, assim, estou tentando entender, era a década de 30, com certeza muita coisa que eu nem imagino, não sei também não, ninguém estava vivo lá, mas, assim, devia ter uma pressão social e ele devia ter uma... Ele estava com os amigos e sentiu vergonha do pai. Peraí. Mas depois sentiu desconforto. Então, mas eu acho que ele não sabia o que sentir, ele sentia um incômodo porque ele era pobre, porque ele passava bullying. Bom, a vida não era fácil, né? Mas, assim, depois ele foi crescendo e cada vez mais tinha essa ideia, esse imaginário, essa ideia mágica de que, nossa, os ricos não são assim. Nossa, se eu fosse rico, se eu não fosse da classe social que eu sou, a minha vida ia ser melhor. Só que garantia ele tinha disso? Nenhuma. Só que ele foi alimentando essa esperança vã, essa visão muito idealizada de que, nossa, eu sou triste porque eu sou pobre. Eu sinto nojo das pessoas porque é assim que eu preciso me livrar disso,
para ascender, né? Ele foi um alpinista social aí, foi subindo nos outros. Durante a época da faculdade conheceu aquele Alcibiades lá, conheceu o Carvalho lá, e ele só ficava, nossa, então eu preciso disso, e ele só foi ver que isso, na verdade, depois, quando ele já estava lá. Só que eu acho que desde antes ele só tomou como verdade que todos os problemas dele iam ser resolvidos se ele fosse rico e se ele mudasse de classe social. Mas não era verdade, ele só queria achar um jeito de sentir quem ele era e o propósito da vida e todas essas coisas que todo mundo sente em algum momento da vida, e ele não sabia que caminho tomar. E aí depois, com a carta da Olivia, não é como se ele se transformasse, assim, nossa, ele virou da água para o vinho. Acho que não, eu acho que ele só conseguiu perceber que ele estava enganado, e que ele tinha que dar uma chance para as coisas que ele nunca tinha dado chance desde o começo. Então, ele me pareceu um personagem, ao contrário do que a Maria falou, Maria Regina, ele me pareceu um personagem muito verossímil, porque eu já vi isso acontecer com crianças, né? Eu ia trabalhar com a minha mãe foi professora de escola infantil pública da periferia e tal, e a gente, ouvia, né? Eu ficava com as crianças o tempo todo, assim, eu ouvia as crianças falando, porque eu quero ir no shopping e tal, porque tal pessoa falou que vai me levar, tal pessoa... Eles ficam com uma ideia, né, as pessoas, as crianças de classe mais baixa, de que tudo vai se resolver com o dinheiro. E eu acho que muita gente, mesmo quando não é criança, cresce e continua com essa mentalidade, né? Nossa, tudo vai se resolver na minha vida quando eu tiver dinheiro. E eu acho que foi isso que a Olivia conseguiu fazer ele enxergar que era mentira, mas que ele já sabia isso, assim, no fundo, assim, ele só não tinha coragem de enxergar as coisas de outro jeito, porque nunca tinham dado oportunidade para ele enxergar de outro jeito. Aí é isso, mas eu também não gosto dele. Eu não cheguei no final ainda, então eu nem gosto dele ainda. Ainda não gosto. Mas, Bianca, excelente suas colocações. Vamos ouvir agora a Lorena, só que antes, eu queria só fazer uma colocação que eu acho que em tempos estamos vivendo uma Olimpíada no meio de uma pandemia, onde a saúde mental está sendo muito comentada. Talvez a gente tenha um exemplo de uma personagem com a saúde mental totalmente comprometida. Eu percebi o Eugênio como uma pessoa depressiva. Depressiva por não aceitar sua classe social, por não aceitar o jeito da família e por também não aceitar que, por pensar dessa maneira, ele não se aceitava. Então, abri esse parêntese aí. Lorena, você, depois a gente volta a comentar sobre. Que Joel, inclusive, pediu a palavra também, vou ser breve. Só para justificar, porque eu falei aqui que o romance me arrebatou, etc., e para trazer aqui um contraponto a Maria Regina, eu concordo 100% com o que Bianca acabou de falar. O que acontece? Eu, particularmente, não acho que Eugênio mudou de uma forma radical, eu não acho que Eugênio era um pilantra e virou bonzinho, eu não acho isso. Por que eu digo que o romance me arrebatou, que o livro me arrebatou? Primeiro, porque eu gosto muito de romances psicológicos. Eu gosto de me sentir dentro da cabeça do personagem. E dentro da cabeça de Eugênio, o que ele me passou, para mim, fez sentido. Então, eu acreditei nele, não no sentido de que ele está se tornando uma pessoa boazinha, não é isso. Mas no sentido de que, efetivamente, para ele, aqueles conflitos eram reais. Então, para ele, por exemplo, no momento da escola, para ele, aquilo era muito ofensivo. Você, calça furada, se não me engano, uma coisa assim, né, que chamava ele. Eu consegui enxergar nele a dor daquele momento, que para uma outra criança podia não representar nada, poderia representar um riso, né? Você poderia sofrer um negócio daquele e você gargalhar junto com quem estava fazendo bullying. Mas tem gente que realmente se sente, pelo conjunto da obra, se sente ofendido com aquilo. Porque ele vinha de uma realidade em que ele tentava se sentir melhor. E para quem tenta se sentir melhor, qualquer situação em que a pessoa é colocada numa situação de inferioridade, reforça aquele complexo que ele já tem. Por exemplo, eu conheço pessoas que nitidamente
olhando de fora, eu enxergo como, inclusive pessoas da minha família, né? Eu enxergo como pessoas que têm, eu esqueci o nome, mas que se sentem perseguidas, né? Todo mundo, em qualquer lugar que essas pessoas estejam, sempre tem alguém que está tentando perseguir aquela pessoa, né? Então, assim, olha, chegou num lugar, é o chefe que não gosta, chegou no outro, é o vizinho que implica. E, na verdade, às vezes a gente vê que é a dificuldade que a própria pessoa tem de se relacionar. Então, nesse sentido, Eugênio foi para mim muito verossímil, porque eu realmente acredito que esses conflitos interiores dele existiram. E é preciso que a gente lembre que, mesmo na parte 1, a gente vive 2 Eugênios, né? A gente não vive, em momento algum, a gente vive o Eugênio da infância. A gente vive o Eugênio adulto relembrando, já com a mentalidade nova dele, o que ele sentia na infância. Então, ele tenta resgatar aquele sentimento e ele tenta explicar, com o olhar de hoje, o que ele sentiu quando ele era criança e fizeram aquele bullying nele. Se você já sofreu uma mudança, por mais que você tente, você não vai conseguir explicar aquela mudança da forma, ou aquela impressão da forma como você teve. Eu, na minha época de colégio, eu e um amigo começamos a escrever um livro, né? E a gente começou a escrever um livro sobre a vida de uma menina da escola, né? E esse livro ficou incompleto, inclusive tenho ele aqui, né? Mas ele ficou incompleto. Eu escrevi uma parte, mandava para ele lia e completava, era uma delícia escrever. Aí eu olhava assim, gente, hoje é impossível para mim pegar esse livro e terminar. Se eu quiser terminar esse livro, eu não consigo, simplesmente porque eu não tenho mais esta mentalidade desta Lorena que escreveu isso aqui. Então, eu sinto, às vezes, Eugênio um pouco assim, eu vejo verossimilhança nele, e inclusive separei aqui um trecho para ler para vocês, justamente que eu marquei, para dizer que ele não mudou, ele está tentando ainda alcançar esse destino, né? Na página 215, o narrador diz assim, Eugênio sentiu uma calma aceitação dos homens e das coisas. Tudo estava bem e ele não desejava mais nada além da posse daquela paz interior que agora começava a entrever. A morte não o assustava. A sua sede de sucesso parecia extinta. Já não sonhava mais com glórias e principiava a não ter medo da vida. Sentia um desejo de ternura, de bondade, de gestos mansos. Mas sabia também que aquele instante ia passar, que amanhã veria no ar, na luz do sol e na face das coisas, um elemento qualquer de estranheza, de hostilidade, que havia de provocar nele outras reações. Viriam momentos de fraqueza e desânimo, surgiriam dificuldades, motivos de irritação, os nervos seriam 1000 vezes postos à prova, a dúvida tornaria a entrar-lhe na alma. Mas Olivia ainda estaria ali na sua memória para ajudá-lo a vencer todas as crises, até que, de novo, viessem instantes preciosos, como aquele de pura aceitação, de harmonia e de paz. Nós temos instantes assim na vida, gente. Nós temos instantes em que a gente para e diz assim, gente, isso aqui para mim, na minha vida do jeito que está hoje, é o que eu quero. Não tem mais nada. Não precisa botar mais nada. Está ótimo. Aí amanhã vem uma coisa, a gente fala, mas que inferno, que saco, essa vida é uma droga. Então, assim, é o ser humano, é o que Bianca falou, é o ser humano. E ele me conquistou nisso, porque eu muito acreditei nele, assim, muito acreditei no psicológico dele. É isso, vou passar para a Joel aqui, que levantou a mão. Obrigada. Então, gente, eu acho que a Lorena, quando fez o primeiro questionamento, antes da gente começar essa discussão, se ele era um contraponto, né, um contrapeso entre a Olivia e o Felipe, eu acho que o livro é bem isso mesmo, né? Então é por isso que a gente não gosta dele, porque a gente vê aquela visão dele em cima daqueles problemas que ele aponta, né, para a gente, né? Então a gente não tem como gostar, porque ele mesmo está identificando que ele estava errado. Então ele vem passando a vivência do livro em cima dos pontos errados da vida dele. E como você mesmo disse, como o colega disse também, a gente tem muito problema psicológico, a gente está com muita situação difícil e sempre teve, o ser humano é assim. Então o livro é muito em cima das ações erradas dele, então não tem como a gente gostar nesse sentido, é normal. Aí um outro ponto é a Olivia, que vocês falaram, alguns colegas falaram que de certa forma ela parece ser muito boazinha e tal. Então assim, ela realmente é um personagem que ela tem esse diferencial, mas tem questões pontuais que o autor deixou de que ela é uma pessoa que passou por dificuldades tanto quanto o Eugênio, mas que ela tem uma outra vivência, ela conseguiu superar, né? Até mesmo dela ser a mulher, né? Uma mulher fazendo medicina. Então a gente já vê, o autor deixou bem claro que ela é uma mulher forte que passou por dificuldades,
Então, acho que é isso. Eu acho que o livro, ele não ser uma pessoa agradável, é justamente mostrar que dá tempo de você melhorar, dá tempo de conseguir, porque ou pelo menos tentar mudar, porque o Felipe não tentou mudar e o resultado foi aquele, né? E a Olivia, ela meio que é essa voz assim que diz assim, olha, dá, você consegue, tenta. Então acho que deixou o personagem assim não tão agradável, justamente porque, olha, ele teve tanto problema, ele foi tão injusto, mas dá tempo, né? Porque o fim foi mostrado no livro, teve o fim da Olivia, teve o fim da filha do Felipe, né? E teve o fim do pai dele. Então, assim, ele deixa bem claro que ainda dá tempo de mudar. Então, eu acho que o personagem ele veio mesmo para isso, para mostrar que as pessoas podem mudar, tem essa complexidade, sim, todo mundo tem, mas é possível mudar, né? É isso. É impressionante que como uma personagem, né, consegue nos trazer inúmeras sensações, emoções. Detalhe, o livro em si, a história em si, a forma da escrita do autor me conquistou bastante. Em nenhum momento eu falei da personagem Eugênio. Engraçado isso. Mas a escrita, o livro me envolveu. A partir do momento que o Érico traz para a gente cartas e sonhos, a gente passa a perceber que ele tem uma visão diferenciada. Alguém colocou agora no chat, se não me engano foi a Juliana, sobre a questão dos medos do Eugênio. O Eugênio já tinha muitos medos, aí vinha a questão dos sonhos, medo das tempestades. Então, a gente percebe uma criança que cresceu, ficou um adulto temeroso. Por quê? Ele não teve esse apoio. Alguém falou no início, se eu não me engano foi o Joel, que faltou ou foi a Valéria, não tenho certeza, faltou esse acolhimento dos pais, no sentido de que você vai passar por uma situação, você vai estudar em uma escola elitizada, onde você não é da elite, e faltou esse acolhimento, faltou essa parte precisa para que fortalecesse a saúde mental desse jovem, né, dessa criança. Me identifiquei muito em algumas situações com o Eugênio, na questão do bullying, só que no meu caso, uma situação totalmente atípica. Por quê? Eu sou preto, eu era gordo na época da infância, estudei em uma escola pública, mas no centro da cidade, e tudo isso era contra essas minhas características. Eu era o único gordo da escola, eu era um dos poucos pretos, mesmo morando na Bahia, que estudava nessa escola. Então, tudo isso foi pontos negativos e que influenciaram diretamente na minha vida. E precisei realmente passar por essa transformação. Fácil não foi, mas estou aqui, estamos hoje discutindo um livro e isso me deixa feliz, por saber que na década de 30 já era discutido algo dessa maneira, de forma tão brilhante como o Érico fez. Vamos ouvir agora a Valéria, que levantou a mão. Eu levantei a mão porque você falou que ele escreve bem. Então, eu queria concordar, né? Acho assim, o português dele é muito bacana e assim, é gostoso de ler. E eu gosto quando eles fazem assim, a brincadeira com o português. Eu gosto de escritor que faz isso. E eu não senti muito isso no Érico. Ele escreve corretamente, mas ele não é assim, sei lá, um Guimarães Rosa, que inventa coisa. Mas eu percebi, a próxima vez que eu ler, eu vou marcar mesmo. Mas eu vi que ele fez algumas brincadeiras com a voz do Dr. Seixas, que, aliás, eu gostei muito do Dr. Seixas, sabe? Personagem que eu achei bem, bem interessante. Eu anotei que ele disse uma vez que o Seixas tinha uma voz peluda. Eu falei, gente, uma voz peluda. Tinha uma voz surda também. Tem um outro momento que ele fala que o Eugênio está ouvindo, que tinha uma voz incolor dentro dele. Então, assim, eu achei muito interessante. Tinha voz áspera, mas isso a gente já está acostumado, né, com a voz áspera, mas a aspereza normalmente é uma coisa mais física. E teve uma outra vez que ele falou também o ar macio. Então, eu acho interessante essa maneira, né, de colocar. Eu não senti que ele fez muito isso, né, durante o livro, mas de vez em quando ele faz
uma junção assim diferente. Eu gostei bastante da escrita dele também por conta do português, né? Da maneira como ele escreve e ele caracteriza as coisas. Achei bacana. Eu acho que a gente está já encaminhando para o final, né, Lorena? Foi uma discussão bem interessante. Eu só queria, antes, ler uma parte que me marcou muito. O texto... Não encaminhe isso para o final, não, porque eu estou com 500 coisas aqui para falar. Não, perdão. Eu queria falar também, antes do final. Tranquilo. Então, deixa eu só ler essa parte. São 500 Você não pontos quer aqui. deixar a parte da leitura para o encerramento, assim? Não sei, achei que imaginei que você fosse ler assim, para fechar e tal, mas se não... Não, porque como eu fiz muitas marcações, a Valéria comentou dessa questão da voz e me lembrou uma passagem que ficou assim muito... Não tem a ver com essa questão da voz, não, mas me marcou profundamente. Já mais para o final, quando ele fala assim, sair à rua numa noite assim era desagradável. Minto. Só um momentinho. Eugênio sentia nos pés a umidade do chão. A chuva lhe batia no rosto, miúda e fria. Sair à rua na noite assim era desagradável, pensou ele. Mas morar permanentemente num lugar úmido e insalubre como aquele era 1000 vezes mais horrível. Essa parte aí... Gente, eu li isso no frio, porque aqui estava um gelo a hora que eu li isso aí. Aonde você está, Vocês... Cláudia? Que eu estou vendo esse monte de casaco aí. Eu estou em Santa Catarina, eu li isso de sexta para sábado. Vocês não estão entendendo o frio que estava, o vento que cortava. Quando eu li essa parte, eu larguei o livro e disse, o que eu posso fazer com quem está na rua? Porque eu não... Sabe? Gente, foi desesperador. Profundo. Lorena, por favor, você agora. Eu queria só fazer uma observação para essa questão do bullying, que eu vejo que as pessoas se identificam e tal. Acho que todo mundo teve alguma história de se sentir menor, ou, né, algumas pessoas em maior grau, outras em menor, que acho que foi o meu caso, porque era uma cidade pequena, todo mundo se conhecia, então eu tive um período de colégio bem tranquilo, assim, mas a gente em algum momento se sentiu inferior, ainda que não tivesse um complexo de inferioridade que tenha andado com a gente, principalmente a adolescência, que a gente começa a se questionar algumas coisas, se comparar demais com os outros. Eu queria saber se vocês já tiveram a oportunidade depois de, quando adultos, conversarem com as pessoas que conviveram com vocês nesse período. Porque eu converso agora, e eu estou tendo essa oportunidade recorrente, eu tenho voltado para a minha cidade agora durante a pandemia, e as pessoas me achavam o máximo na época de colégio, entendeu? E é óbvio que eu nunca me achei o máximo. Então, assim, se alguém ainda tiver com algum problema nesse sentido, converse, tenta encontrar no Facebook e tal, que você vai se surpreender com a opinião que as pessoas têm de você na realidade e como isso está na cabeça da criança e do adolescente, né? É muito da crise da idade mesmo, né? De a gente se achar menos do que o outro e tal, ainda que não seja só uma questão financeira. E a questão do Genoca, eu acho que ele tinha essa índole boa porque ele sofria com esse sentimento. Ele sofria pelo pai, ele sofria pela mãe. Ele admirava a mãe, assim, o relato dele da mãe era de admiração, de que ela se esforçava e tal. E no pai, ele tinha uma raivinha do pai pela inação do pai, pela resignação, pelo pai não bater o pulso na mesa e querer ser melhor e tal, que, no fundo, eu acho que era ele brigando com essa parte que ele tinha nele mesmo, né? De também não ter coragem de enfrentar e tal, essa falta de coragem mesmo. Então, assim, eu ainda acho que o Genoca tem que ser compreendido, assim, até por quem não gosta dele, porque, no fundo, ele era um processo pelo qual ele tinha que passar. Mas a questão da infância e da adolescência, eu acho que é muito natural, acho que em um grau ou outro alguém passou por isso. É difícil alguém dizer que não, que nunca se comparou, que o amiguinho nunca teve um brinquedo melhor e que ficou sentindo porque o pai falou que não podia comprar porque não tinha dinheiro. Alguma coisa, ainda que mínima, aconteceu, né? E depois eu acho que a gente vai se amadurecendo, supera e tal, e foi o que aconteceu com ele também. Ele superou de alguma forma. E achei super legal isso que a Juliana falou de, na medicina, ele ter conseguido também confiar nele mesmo e perceber que era a forma que ele tinha de ajudar as pessoas, porque ele não cobrava, né? Ele
Então, assim, ele era um médico vocacionado, ele precisava fazer medicina, e daí para fazer medicina talvez só estudando realmente num colégio bom e tal, mas precisou se descobrir ao longo do tempo. Não conseguiu fazer isso durante a faculdade, mas depois conseguiu. Só antes de falar, para a gente tirar uma foto aqui, vamos tirar a foto da nossa LC aqui. Espera aí, me lembrem aí como é que dá o print, porque vocês sabem que é alt print só, é? É alt print, né? Acho que é, aqui, acho que é. Atenção, 2, 3 e... Peraí, calma, deixa eu sentar aqui. Não, peraí que o braço tá bizarro, calma. 1, 2, 3 e... Deixa eu ver se foi, peraí. Deixa eu jogar lá. Foi. Gente, o bullying que eu fiz com o Rodrigo na estante foi só bullying mesmo, viu? Eu tenho algumas questões para falar, mas não é nada assim muito demorado, não. São micro questões que eu gostaria só de pontuar, não vou me demorar nelas não, mas para a gente ver como esse livro é rico, né? Coisas que eu achei interessantes. Primeiro, na página 159, eu achei interessante um comentário de Felipe que demonstra algo que a gente já via na época e que hoje continua existindo, que é o preconceito com a ficção, né? Com a literatura ficcional. Felipe diz assim: eu não perco tempo com romances, eles me irritam, me fazem perder a paciência. Um cidadão ocupado que preza o seu tempo não se pode entregar à leitura dessas histórias de mentira. É incrível como até hoje esse pensamento é um pensamento que a gente acha que não, mas que ronda, né? Tem gente que diz assim, não, só faço leitura de não ficção, porque literatura ficcional é novela, não serve para nada, né? Não serve para nada, né? Exatamente. É a mesma crítica que se faz muitas vezes a assistir novela. Você assiste novela, pelo amor de Deus, né? Então, foi um ponto que eu achei interessante. O segundo ponto que eu achei interessante, que me lembrou, na verdade, na leitura, quando Érico juntou Dora e Simão, né, quer dizer, uma cristã e um judeu, com todas as diferenças familiares, etc., me lembrou um pouco Romeu e Julieta, de Shakespeare, né? Porque a ausência de aceitação familiar era recíproca, né? Como se ele trouxesse aquela rixa de famílias, claro que com outros fundamentos, etc., para essa história. E o interessante também lembrei, Lorena, também lembrei. Eu lembrei de os pais não aceitavam. Isso, porque não era unilateral, né? Não é só o pai dela que não aceita ele. Na verdade, os pais dele também não aceitam ela, né? É uma coisa... Não aceitam no sentido de não querem que o filho se case com uma cristã. E ela morre e ele desaparece, né? Ou seja, ao final também tem alguma ligação aí com esse contexto. Uma outra questão que eu achei interessante, com relação a essa parte de romance de costumes, digamos assim, um pouco de romance de costumes, foi ver o quanto as pessoas fumavam na época, né? Não sei se vocês observam, dentro de consultório médico, em tudo quanto é lugar, eles sacam um cigarro e vão fumando, e era bem isso. Eu me lembro que, quando eu era criança, meu pai, quando ia receber algumas pessoas, meu pai não... eu adotei na minha vida um lema de vida, vou dividir aqui com vocês, um lema de vida que eu aprendi muito vindo do meu pai. O lema de vida é: não conte com o meu constrangimento, não conte. Então, assim, existem pessoas que tentam constranger as outras, sabendo que a outra pessoa não quer fazer aquilo, mas acabam, por exemplo, Rodrigo, um exemplo, tá, gente? Estou dizendo que é assim, não, pelo amor de Deus. Rodrigo não gosta de emprestar livros. Aí eu chego aqui na frente de todo mundo e falo: Rodrigo, você me empresta olhar os livros do campo? Aí o Rodrigo, constrangido na frente de todo mundo: ah, Lorena, entendeu? Isso eu não conte com o meu constrangimento. Aí ele dizer: olha, Lorena, eu não gosto de emprestar meus livros. Entendeu? Então, assim, eu senti, e meu pai, inclusive, ele, quando recebia visitas, que ele sabia que tinham essa mania de fumar na casa dos outros, que meu pai detesta cigarro, né? Ele colocava na parede, gente, um negócio assim de proibido fumar. Então, se você está tentando na minha casa me constranger fumando contra a minha vontade, aí se alguém puxava ele, ele não falava sobre e as amizades continuavam. Enfim, essa era outra questão. Uma outra questão que eu achei interessante também, que é um diálogo que a gente vai vendo no decorrer do livro, é essa discussão sobre a natureza humana e o condicionamento social do comportamento humano. Eu acho bem interessante, porque em vários momentos ele discute o que é a natureza humana, se a natureza humana é realmente algo imutável, até que ponto
o comportamento social vai influenciar no agir humano, né? Por que Eugênio agia daquela forma? Porque ele é daquela forma? Porque a sociedade acaba influenciando no agir dele. Então, acho que essa questão também fica bem latente aí, essa discussão. Uma outra questão também que eu achei bem interessante foi uma fala de Simão, que eu até coloquei aqui como uma pergunta, que é a seguinte, na página 193, ele diz assim, ele diz que ele tenta ser um ser humano, mas que as pessoas ficam lembrando a ele o tempo inteiro que ele é um judeu, né? Então, assim, eu sou um ser humano, você é cristão, é um ser humano, eu sou um judeu, eu sou um ser humano. Não me qualifique como judeu para me colocar como uma pessoa diferente de outras pessoas, né? E aí chega um momento que ele diz assim, é nesses instantes que me vem uma espécie de raiva, um desejo de ser judeu, fanaticamente judeu, e de enfrentar o ódio dos que perseguem o meu povo. E aí ele segue, eu não vou ler para não ficar muito comprido, mas eu coloquei com uma pergunta. A intolerância pode conduzir aquele que a sofre ao fanatismo? Né? Então, foi algo que eu também parei para pensar, né? Às vezes, será que o fanatismo, ele, em alguma medida, pode ser fruto ou é fruto de uma intolerância? De onde é que ele surge? Né? Eu acho que ele vai colocando essas questões aí no decorrer do livro, e foram muitas coisas que me chamaram a atenção e que eu acabei colocando. Uma outra questão também, estou correndo aqui, viu, Rodrigo? Uma outra questão também que me chamou muita atenção, na página 204, eu achei essa uma das frases mais lindas do livro, tá? Eu sei que tem muitas frases lindas, mas eu achei a mensagem, na verdade, não é a frase, é a mensagem, né? Ela diz assim, uma das cartas de Olívia, né? Tu uma vez comparaste a vida a um transatlântico e te perguntaste a ti mesmo, estarei fazendo uma viagem agradável? Mas eu te asseguro que o mais decente seria perguntar, estarei sendo um bom companheiro de viagem? Ele está dizendo, realmente, eu achei essa frase assim, sensacional, né? Porque a gente se preocupa muito, obrigada, Maria Regina, beijo, bom estar com você. A gente se preocupa muito com o que vai ser para a gente, né? Mas a gente não se preocupa com o que a gente pode ser para o outro. Como foi Cláudia, não foi? É porque Cláudia fechou aqui o vídeo, mas acho que foi Cláudia que colocou. Não foi você, Cláudia, que falou o que eu posso fazer por quem está lá fora? Né? Esse momento, muitas vezes, falta, né, na vida da gente. E a gente vira muito a visão para o umbigo, para o próprio umbigo, e a gente esquece disso. Né? Tá estando bom para a gente, tá ótimo, né? Mas o que a gente pode fazer para tornar a viagem dos outros boa? Enfim, gente, era isso. Não vou me estender mais, não. Só dizer por último que eu achei muito interessante, depois se vocês quiserem reolham lá, a conversa que começa lá na página, está mais ou menos na página 200, entre Felipe e Eugênio, aquela conversa que eles se confrontam os valores, eu acho aquela conversa assim, fenomenal, né, e achei maravilhosa. Então, só dizer que realmente, por essas questões todas, esse livro me capturou muito, porque eu acho que tem muita coisa aqui a ser analisada, gostei muito dele. É isso. Calei-me. Perfeito as suas colocações, Lorena. E a gente não pode esquecer também da discussão sobre o aborto, lembrando que estamos na década de 30, e hoje, século 21, né, 2021, ainda temos as mesmas situações que não mudaram. Se o médico ético não realizar o aborto, ele vai ser realizado pelo médico não ético, ele vai ser realizado pela parteira, ele usa um termo, que eu não vou lembrar agora, um termo bem popular, né, que eu não vou lembrar, mas assim, ele é realizado. Então a gente precisa realmente parar para pensar e refletir sobre esse assunto. É um assunto recorrente, é um assunto que vitima muitas pessoas, muitas mulheres, lógico, vitima muitas crianças também, tem a responsabilidade dos pais, mas é um problema de saúde pública. Não é? Então, a forma como ele aborda nesse livro é fantástica também. Pegou, pesou e trouxe para reflexão também. Olha, Valéria, apesar de não gostar muito do Eugênio, o livro é muito bom, não tem como. E quando vocês estavam falando do Eugênio, só me veio à mente o Dom Casmurro, me veio à mente o Bentinho, que a gente escuta ele que narra o livro, a Capitu traiu para ele, mas a visão dele,
né? Lógico que nós tivemos as nossas próprias conclusões, tem pessoas que defendem essa traição até hoje, outras, a maioria não, mas foi a visão do Bentinho. Aqui também a gente tem um pouco disso. Lógico, com a diferença de Olívia deixou cartas, né? A gente pôde conhecer um pouco da Olívia. E quem não se questionou? Qual foi o passado da Olívia? Eu fiquei me questionando, eu me questiono até hoje. O que aconteceu para ela passar por essa transformação? Porque ela se transformou também em uma mulher diferente. Não é? A questão da filha, a decisão de criar essa filha sozinha, de não avisar para ele que teve a filha, de deixar ele viver, percorrer esse caminho que ele escolheu, né? E deixou ele ir. Sabia que um dia ele poderia voltar ou não, ele voltou. Né? Então, teve toda essa transformação. E de uma maneira, se não me engano, foi a Bianca que falou como ele foi cruel com as mulheres, né? Ele foi cruel com a Olívia, ele foi cruel com a Eunice, ele foi cruel com a Isabel. Ele usou essas mulheres para conseguir algo e mudou. Essa mudança foi de uma hora para outra? Não. Ele foi mudando aos poucos, foi percorrendo passo a passo, olhando os lírios do campo. Vamos fazer sempre a referência ao título, porque eu adorei quando eu percebia o título. É aquela frase, né? Quando a gente percebe e entende o porquê do título. Eu fiquei maravilhado. Preciso olhar mais os lírios do campo, preciso olhar mais para o outro, preciso olhar mais para mim, preciso estar cada vez mais conectado. Eu acho que assim é o que a gente precisa, principalmente em um mundo que está faltando empatia. Né? A gente precisa realmente entender mais o outro. E ter empatia entendendo o outro com a visão dele. Porque é muito fácil dizer, usando aqui tá, como exemplo, a questão do frio. Eu estou com frio em casa, como disse a Cláudia, e imagina quem está lá fora. Mas tem uma situação atrás, né, por trás dessa questão do lá fora. Né? Então, a gente se colocar no lugar do outro, pensando que poderia ser a gente, qual é a perspectiva desse outro, será que esse outro está lá porque faltou oportunidade? Muitos foi escolha também, a gente precisa entender isso. Uma escolha de sair de casa para poder, por não respeitar pai, por não ser aceito, por não estar feliz com a convivência com a família, com a esposa. Então, é uma reflexão maior que a gente precisa ter. Lógico, não esquecendo que a gente pode ajudar, a gente pode trazer essa pessoa à tona, trazer essa pessoa para perceber, que saia desse mergulho e que volte de forma diferente, diferenciada. É isso, pessoal. Queria fazer um comentário logo depois do Rodrigo, porque eu não cheguei na parte que ele fala de aborto ainda, mas é o segundo livro seguido que a gente lê que tem essa questão do aborto, né? O Jorge Amado em Mar Morto também traz essa discussão. Eu imagino se eles não conversavam sobre isso, né? Já que eles eram amigos. Achei interessante. E queria chamar a atenção duas coisas. Uma é que muita coisa é atual desse livro, muita coisa. Na página 159, o Castanho... Ai, que raiva. Mas o Castanho vai falar: a nossa sociedade vai sendo aos poucos solapada pelo bolchevismo. O plano é diabólico. Ele fala dos vermelhos. E, assim, nossa, eu sou a própria bolchevista da família, que quero botar fogo em todo mundo. Achei muito engraçado assim, rir para não chorar, sabe aquele humor fino, bem fino mesmo. Então, de ver que 1938 é o estouro do fascismo, né? Esses caras que ficam falando assim abertamente. Eu fiquei assim, nossa, será que tem hoje em dia conversas assim entre grupos de pessoas que eles falam tão abertamente? Eu adoro Mussolini, eu adoro Hitler. Eu achei assim de uma atualidade bem assustadora, sinceramente, fiquei assustada. E outra coisa que eu achei bem engraçado mesmo, achei uma ironia muito sutil, assim, não ironia, mas não sei, que o Érico, ele foi um dos escritores da geração de 30, né, junto com o Jorge Amado, como a gente já falou, junto com o Graciliano Ramos, né,
E ele fica falando da própria geração dele, de 30, e ele coloca na boca das pessoas críticas ao que ele próprio escreve. Eu achei isso muito legal e muito interessante de usar em aula, né? Eu já marquei aqui, quando eu for ensinar a geração de 30, eu vou botar esse diálogo deles aqui, porque é muito engraçado, na página 158. Os escritores são fotógrafos, réis fotógrafos que só sabem focar suas máquinas em cenas imundas de miséria e imortalidade. Esses detestáveis escritores proletários, o nome até me dá náusea, descobriram uma justificativa para seus apetites literários depravados, finalidade social. Eu achei essa parte muito boa e explica muito bem para os alunos, né, o que é a geração de 30 do modernismo do Brasil. E aqui depois na outra página perguntam para Eunice, e o que você acha de todos esses ismos, né, que é o modernismo, o cubismo, dadaísmo, surrealismo? Eu achei muito... Eu fiquei imaginando ele escrevendo, né? Tipo, ele escrevendo, sendo parte desses escritores fotógrafos depravados e escrevendo uma crítica a eles próprios no livro. Eu achei, assim, como professora de literatura, eu achei muito legal. Ele devia ouvir isso direto, né? Devia ser o que ele está ouvindo. Deve ter colocado até aspas aí, porque ele deve ter escutado essa frase de algum jornalista, de alguém. E só lembrando que Mar Morto é de 1936, né? E esse é de 38, então eles são livros muito próximos um do outro. Eu estava tentando procurar aqui quando é que eles se conheceram, para ver se por acaso eles trocaram alguma ideia, mas eu não tô... Eu acho que eu até achei o lugar, mas não consegui ler o texto para ver quando é que eles se conheceram, assim, porque às vezes nem se conheciam, né? Talvez conhecessem a obra um do outro, mas nem se conheciam, assim, então... Mas eu não consegui encontrar ainda, não. E sobre esse negócio do bolchevismo, isso me chamou bastante atenção, porque isso é muito atual, assim, né? Hoje a gente escuta isso muito abertamente. Eu acho que a gente tem duas posições interessantes, assim, importantes de serem avaliadas. A primeira, sim, existem pessoas que vão dizer, não, era admirável, Mussolini, tem gente que, por mais que talvez tu não escute, eu não escute, isso existe, está ali colocado, está em algum lugar, existe, né? Não é à toa que de vez em quando a gente vê uma matéria na televisão com alguém com uma suástica na janela, ou uma suástica tatuada, não é à toa, eles estão aí. E o segundo ponto é que muita gente que não gosta, né, que ele não concorda, né, e abomina, obviamente, esses regimes autoritários, associa, então, esses regimes autoritários à esquerda. Né? A gente sabe que tem uma história aí que em algum momento eles fizeram alguns contatos, tiveram algumas relações, né, e tal. Mas eles associam, gente, o que eu estou vendo de gente que faz isso não é um ou outro. Tem livros falando sobre isso, dessas relações. Usando, inclusive, especialistas que falam justamente o contrário, para, né, tirando de contexto frase para falar. Então, tem muita gente, sim. É meio surreal até, na verdade, sim, bem surreal. E eu achei bem interessante como isso chama. Isso foi uma das coisas que para mim é muito atual, por exemplo. Muitíssimo. Eu achei que tem um pouco de diferença disso ser dito aí no livro do que ser dito agora, porque o livro, quando foi escrito, ainda não tinha começado a Segunda Guerra. Então, a visão que eles tinham de Hitler, por exemplo, não era a mesma que a gente tem depois de tudo que ele fez. Quando Hitler começou, as pessoas achavam que ele tinha razão, ele era um homem carismático. Então, assim, ele estava no meio ali da era Hitler. Começou o quê? 33? Sei lá. Então, a Segunda Guerra ainda não tinha começado. E não era como agora, né? As informações não chegavam como agora. Então, talvez ainda justificasse alguém dizer que gostava de Hitler. Agora, hoje em dia, as pessoas dizerem fora de propósito completamente, né? Certamente, não, eu não estou dizendo que não, é certo, é incrível, né? Existe. Não, eu sei, existe. Isso que existe. Quando você falou que existe, eu sei que existe. Ouve existe. Juliana aí, que Juliana sabe que existe perto da casa dela. Super rapidinho, mas esse ponto é tão importante. Eu acho que a gente tem aqui uma sementinha de intelectuais, de pessoas que podem conversar com outras pessoas depois, que esse livro é importantíssimo pelas reflexões, mas o que eu tenho vivido hoje é que eu moro na Alemanha e sou casado com um alemão, né? Então, assim, as pessoas não têm noção
do que está acontecendo no Brasil. Algumas têm, mas do nosso não, né? Do presidente ter tirado uma foto sorrindo com uma parlamentar nazista, chama AfD. Ele só tem direito a ter esse partido porque que é democracia. Infelizmente, eles têm esse partido, mas eles são monitorados o tempo inteiro. Então, ficam sabendo disso. São monitorados conta bancária, são monitorados tudo sobre esse partido que é AfD. Então, assim, sabemos mesmo aqui claramente que eles são nazistas, tudo que representa a extrema-direita, e isso não é brincadeira mexer com isso. Nenhum outro presidente mundial vai aceitar tirar foto com esse personagem que foi tirado foto assim. Então, não é engraçado, não tem nada de bonitinho e não é mais para sorrir. É só isso que eu queria falar. Isso é mais sério do que a gente pode imaginar. É muito sério, eu concordo. E assim, eu estou numa região em que isso é muito mais comum do que a gente imagina. O medo, eu sinto medo, gente. É um medo real, assim. É um medo muito real. Não tem... Porque assim, a gente escuta. Às vezes a gente escuta. E quando a gente não escuta, a gente vê essas associações, sabe? E quando a gente não escuta, quando as pessoas dizem, não, ele fez errado, né? Hitler fez errado, é abominável, aí eles querem fazer essa associação, porque daí, então, abomina o outro lado, né? É muito louco o que a gente vive. Tem um livro aqui em Santa Catarina, só para indicar um livro que fala um pouquinho sobre isso, até para a gente entender um pouquinho sei lá se dá para entender, mas enfim, disso. Tem um livro muito bonito, é um livro muito bonito de uma autora catarinense, Urda Krieger, eu acho que é o nome dela, que chama No Tempo das Tangerinas, não sei se alguém conhece. Mas é um livro que fala sobre uma família de alemães em Blumenau, né, na região de Blumenau, no Alto Vale, e ela é uma família que a mãe e o pai vieram da Alemanha logo depois da Primeira Guerra Mundial, e a mãe é muito defensora de Hitler, assim, ela muito, e acha um absurdo o momento em que o Getúlio se posiciona contra, e, enfim, ela é muito radical, eles só falam alemão, os filhos que começam a falar português um pouco antes, e tem uma cena que é bem forte, assim, que é porque ela se recusa a aprender alemão, aliás, a aprender português. Ela se recusa a aprender português, e aí a família é denunciada. Ela foi alertada pelos filhos e tal, que ela tinha que aprender, e aí a família é denunciada. E ela não consegue fazer nada, assim, quando a família é denunciada, e ela só não vai presa, mas destrói muito da casa dela, muitas coisas. E esse é um lugar, por exemplo, que ainda hoje é muito... aqui em Santa Catarina, né, ainda tem muito disso, assim. Então, e aí o contexto em que o Érico escreve sim, um momento anterior, um pouco anterior à guerra, né? A gente ainda não tinha noção das barbaridades que estavam acontecendo, mas a gente está falando de uma elite do sul do país, né? Que já tinha um processo migratório italiano e alemão do século XVIII. Então, é um lugar onde isso existiu e, quiçá, se não existe ainda, né? Porque daí eu não conheço muita realidade do Rio Grande do Sul. Existe. Ô, Juliana, só deixa eu te falar uma coisa antes, assim, que é só para descontrair, porque eu te achei parecida com uma jornalista, uma correspondente da Globo em Nova York, Carolina Cimente. Sério, te achei parecida. Depois tu procura nas redes sociais. Eu achei, assim, um jeitinho de falar tudo. Deu, parênteses feito. Pessoal, é fantástico como um livro consegue nos suscitar tantos debates, a tantos temas, a tantas discussões interessantes. Só que chegamos na hora do anúncio da próxima LC, né, Lorena? Eu acho que vocês estão curiosos. Eu acho que a gente pode terminar formalmente nossa reunião aqui, né, para terminar a gravação, e a gente segue com o anúncio da nova LC. Tudo bem, pessoal? Então, só queria mostrar aqui o link. Eu mandei um link aqui no chat, que eu não estava sabendo dessa foto. Na verdade, eu não vejo notícias. Deixa eu só concluir, Bianca. A gente vai seguir rapidinho, só para finalizar aqui a gravação, rapidinho.
Então, obrigada a todos e a todas, e até a próxima.